Olá, turma do quinto ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de História no livro 3. Nós estamos trabalhando no capítulo Direito à Saúde e vamos ver agora a função, o papel desempenhado pelos barbeiros e pelas parteiras. Vocês já ouviram falar nesses dois profissionais? Hoje em dia, eles ainda exercem suas funções? Exatamente, eles ainda exercem as funções, não como era antigamente. Hoje em dia, o barbeiro apenas faz a função de fazer a barba dos homens, cortar cabelo. As parteiras são aquelas que acompanham muitas gestantes durante o processo da gravidez e aí durante o nascimento, principalmente ali que é o papel maior delas, ajudar a mulher grávida, a gestante, a ter o seu bebê de uma forma natural ou normal. Muitas parteiras usam o nome de doulas também, que é a função praticamente a mesma que exercida pelas parteiras, certo? Mas antigamente os barbeiros principalmente exerciam outro papel, o papel que seria de muitos médicos hoje. E como nós vimos já também, no Brasil não tinha faculdade de medicina até então. Os meninos, que eram aqueles que tinham direito e acesso às escolas, eles tinham que ir para a Europa para poder estudar medicina. Lembra que muitos dos meninos eles eram preparados para estudar em Coimbra? Então, só depois com a chegada do rei do Dom João VI que houve a Faculdade de Medicina em Salvador. Então, vamos ver aqui o papel das parteiras e barbeiros. As santas casas possibilitavam atendimento a todas as pessoas, fossem pobres ou ricas. No entanto, até o ano de 1808, não existiam faculdades de medicina no Brasil. Por isso, existiam pouquíssimos médicos, pois eles precisavam estudar na Europa para se formar. Por muito tempo, os barbeiros fizeram o papel de profissionais da saúde. Além de cortar a barba e cabelos, eles extraíam dentes e realizavam sangrias para aliviar dores de cabeça, febres e resfriados. Professor, o que é sangria? Vamos ver aqui no glossário o que está explicando para a gente o que é a sangria. Retirada de sangue por meio de cortes ou sanguessugas. As sanguessugas são animaizinhos bem pequenos que são parecidas com lesma e elas são usadas para sugar o sangue humano. Ai, professora, mas sim, eram cortes bem pequenininhos e superficiais, apenas com a intenção de aliviar aquele local que tivesse com muita tensão, causando muita dor nas pessoas. E quem faziam isso eram os barbeiros. Os barbeiros também faziam o quê? O papel de dentista, quando eles faziam a extração de dentes. Vamos lá? Ver aqui. Os nascimentos eram realizados por parteiras. Elas também receitavam ervas medicinais para vários males. Muitos barbeiros e muitas parteiras eram africanos ou afrodescendentes. Por isso, esses profissionais realizavam técnicas e conhecimentos tradicionais africanos no seu trabalho. Então, olha lá, como nós vimos que no Brasil não tinham muitos médicos, né? Eram mais raros ter os médicos. Muitas pessoas não tinham acesso a esses médicos, moravam em regiões afastadas. Quando eles ficavam doentes, eles procuravam quem? Muitas mulheres que recebiam o nome de benzedeiras também, que eram tradicionais na região, né? E usavam dos seus costumes e tradições africanas, tá? E receitavam para pessoas chás, faziam benzimentos para curar aquele que estavam doente, tá bom? Então vamos lá
a resposta que nós estamos aqui no mão na massa. Por que haviam poucos médicos no Brasil colônia? Por que haviam? Isso. Você vai dar uma pausa no seu vídeo, vai responder e aí vai voltar para ver se a sua correção, fazer a correção junto comigo. Combinado? Ok. Então, no Brasil colônia, haviam poucos médicos porque não havia faculdade de medicina no Brasil. Eles precisavam estudar na Europa para depois exercer o papel de médico aqui no Brasil. Vamos escrever aqui juntos. Porque não havia faculdade de medicina no Brasil. Assim, para se formar médico, sim, para se formar médico, o brasileiro, né? O brasileiro deveria estudar na Europa. Na Europa, ok? E então, quem que exercia esse papel de médico eram os barbeiros e as parteiras. Vamos falar um pouco sobre as epidemias no Brasil. Nós já podemos falar um pouquinho o que a gente sabe, nós vamos falar um pouquinho o que a gente já sabe sobre epidemia no nosso país. São aquelas doenças que são o quê? Disseminadas por todo o nosso país. Então nós podemos falar do sarampo, da dengue, da gripe H1N1. Nós tivemos uma pandemia aproximadamente 100 anos atrás, que foi a gripe espanhola, né? A pandemia quando é mundial, ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre as epidemias no Brasil. Atualmente, temos remédios, vacinas, técnicas e exames disponíveis. Com isso, muitas doenças podem ser descobertas, tratadas e curadas. Algumas doenças, como a varíola, foram inclusive erradicadas. Erradicado é aquilo que foi eliminado, que acabou, que não acontece mais. Esses avanços médicos, porém, são muito recentes historicamente. Até os anos 1900, muitas pessoas morriam de doenças que hoje são simples de serem tratadas, curadas ou prevenidas, como sarampo ou tuberculose. Hoje em dia existe inclusive vacina. A vacina é preventiva, um tratamento de prevenção de doenças, não é o tratamento. A injeção é um remédio para tratar, ok? A vacina é para prevenir. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre o para saber mais. Existem pessoas contrárias à vacinação? Você conhece pessoas que nunca tomou vacina ou que usam desse estilo de vida, né? E não tomam a vacina? Você tomou vacinas desde criança, tem a sua carteirinha de vacina em dia, tem idosos na sua família que tomam, por exemplo, a vacina da gripe, que existe a campanha nacional a favor da vacina da gripe. Vamos ver como que é aqui. No início dos anos de 1900, uma em cada 5 crianças morria de alguma doença infecciosa antes de completar 5 anos. Isso mudou com o desenvolvimento de vacinas para prevenir doenças. As vacinas
fortalecem as defesas do corpo e previnem o aparecimento de muitas doenças graves. Cada vacina deve ser aplicada na idade correta por um profissional de saúde de acordo com a carteirinha de vacinação, que é um documento que todas as pessoas devem ter. Apesar de todos esses benefícios, existem pessoas que são contrárias à vacinação. Elas acreditam que as vacinas são causadoras das doenças e, por isso, deixam de vacinar seus filhos. Essa atitude é perigosa, pois coloca em risco as pessoas que não se vacinam e faz com que doenças erradicadas possam voltar a afetar as pessoas. A melhor vacina contra o movimento contrário às vacinas é a informação. Então, nós temos inclusive a imagem de um gatinho aqui no nosso livro que também está tomando uma vacina, porque assim como nós, seres humanos, muitos animais também têm que ter a sua carteirinha de vacina para se prevenir contra doenças como a raiva, por exemplo, que é uma doença que afeta os animais e que também pode atingir a nós, seres humanos. Sabiam disso? Pois é. E quais outras epidemias que você pode conhecer, que tiveram aqui no Brasil e que a professora não falou? Pensa aí, conversa com a sua família, faz uma relação, ou a questão de pandemia, que é a questão das doenças que atingiram o mundo todo ao mesmo tempo. Converse com a sua família e faça um registro, fica uma sugestão para vocês. Certo, turma? Muito obrigada pela sua atenção. Nos veremos em breve em mais uma aula de história. Cuidem-se. Tchau!